Já está autorizado aí, tá bom? Ótimo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí seguindo na quarentena? Quem está trabalhando todo dia? Quem está na rua todo dia? Perigoso, né? Bem arriscado. Todo dia na rua é bem arriscado. Tem que tomar todas as cautelas, né? A Michelle em escala e tal, mas o Anderson e o Isaac dizendo que está todo dia. Eu estou em casa, trabalhando e dando aula nos horários normais. De tarde aproveito para fazer as necessidades dos meus processos. E tenho ido na rua só para ir a mercado e farmácia, né? Hoje mesmo fui no mercado e na farmácia, fui nos dois. Mas todo dia tenho dado um jeitinho de ou dar uma caminhada ou pedalar. E agora eu virei biker, né? Agora eu sou ciclista. Não sei aí se alguém viu algumas fotos minhas aí nas redes sociais. E agora eu tô fissurado. Comecei com 6 quilômetros, 10, 15, 20, 25, né? E aí minha esposa ainda me acompanhou, porque a academia está fechada, aí botei a pilha nela, ela agora está me acompanhando. No domingo, estava aquele tempo ruim, mas a gente foi lá para Barra, pedalamos até o Quebra-Mar, né? Aí depois voltamos. Ontem fomos ali na Vila Militar, demos várias voltas lá, deu 15 quilômetros. Estou pensando esse fim de semana pedalar pelo Recreio ou pegar dali do Quebra-Mar e ir para a Zona Sul, pela ciclovia, Timaya, sair lá no Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana. Se tiver com muita disposição, vou até o Leme. Foda vai ser voltar, né? E aí lá eu encontro, tem um professor amigo nosso, né, que é o Thiago Loyola, já falei várias vezes dele, que é fera do direito do consumidor, que ele também é biker já há muito tempo, ele é profissional. E aí ele me encontraria. Então estou nessa fissura agora de pedalar, né, comprar camisa, calção, acessórios, vai dinheiro, né? Minha mulher também agora começou a pedalar. Ontem ficou um pouco. Paguei no meu calção R$ 85, paguei no dela 170. Dá para comprar dois. Né? Mas é assim mesmo. Esporte a gente tem que gastar. E nesses momentos, cara, que a gente está trancado dentro de casa, que a gente sai para fazer um exercício, mesmo pedalando, né, você está em velocidade, passando distante das pessoas, acho muito pouco provável que o vírus venha e entre no meu nariz, porque eu estou em velocidade. Mas mesmo assim, a gente está de máscara e é uma forma de praticar um esporte, senão a gente realmente enlouquece. Né, meus amigos? Bom, como eu botei aí, o tema da aula de hoje é competência. E com relação a isso, vocês vão ver em várias outras disciplinas, né? Vocês vão tratar de competência quando estudarem teoria geral do processo 2, quando estudarem processo civil, quando estudarem processo penal, quando estudarem direito constitucional. Então, essa matéria aqui, teoria geral do processo 1, é realmente só para abordar, para vocês já terem ideia do que se trata, né? E a gente lida com competência o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós, profissionais do direito, o tempo inteiro a gente tem que lidar com competência. Por quê? A competência, a competência são os limites que se colocam, né? Os limites que se coloca no exercício da jurisdição. A gente já sabe que o exercício da jurisdição é você buscar na justiça a regulamentação de um suposto direito seu. Mas tem que ter regras, né? Regras do que compete ao quê? Que tipo de ação compete a que tipo de tribunal? Que tipo de autoridade judiciária tem competência para julgar determinada pessoa ou determinado fato, né? A gente vê isso o tempo inteiro.
Por exemplo, a gente vai ver aqui, né? Basicamente, hoje, como eu estou dizendo, é bem superficial, basicamente a competência se divide em competência absoluta e competência relativa. Vou escrever tudo isso. Na competência absoluta, a gente tem, por exemplo, a competência material, que é a competência em razão da matéria que você está tratando, certo? Então, já de cara, eu vou fazer perguntinhas para vocês e vocês participem, por favor. Se você quer mover uma ação de alimentos, é aquela ação que popularmente você conhece como pensão alimentícia, o pessoal que é mais do povão fala PA. Porra, PA, eu fico puto, cara, quando alguém fala isso. Aí, ó, eu vim aqui porque eu quero mover uma PA. Aí eu falo, PA? É o quê? Polícia da Aeronáutica? PA? Ah, pensão alimentícia. Porra, né? A gente que é técnico fica pé da vida. Então, aquela ação de alimentos, é o que popularmente nós conhecemos como pensão alimentícia, você é o advogado, né? Você vai fazer a petição inicial dessa ação de alimentos. Vocês já sabem que a primeira coisa que nós fazemos numa petição inicial é endereçar a ação, é o cabeçalho da ação. É você endereçando ao juízo, né, ao juízo competente. Olha aí, juízo competente. Você está indicando, você está endereçando aquela sua ação, aquela sua petição inicial, que vai se transformar em ação, a um determinado órgão que ele tem competência para julgar aquele processo seu. Então eu pergunto, você vai mover uma ação de alimentos levando-se em conta a competência material, ou seja, a competência em razão da matéria que está sendo tratada em relação ao assunto que está sendo tratado, qual seria a competência material para se julgar uma ação de alimentos? Essa é a pergunta. Quem mais? Mais alguém? Né? Então, né, quem disse aí vara de família acertou. Porque a ação de alimentos ela é um assunto do direito civil, mais precisamente do direito de família. E se tem instituído uma vara de família, então a competência material para lidar com aquela ação, material porque é em razão da matéria. A matéria é uma matéria de direito de família. Por isso, uma vara de família. Né? Se por acaso eu quisesse mover uma ação de despejo, né? O meu cliente é dono de um imóvel, o inquilino dele não pagou e ele quer despejar. Qual seria a competência em razão da matéria? Sim, uma vara cível, porque o assunto de locação é um assunto tratado, né? Um assunto civil, um assunto imobiliário, tratado lá no Código Civil. Né? Se eu cometi uma tentativa de homicídio contra alguém, qual é a vara, né? Qual será a competência para me julgar, né? O nome da vara é vara penal? Vara criminal, porque é um crime. Né? Tem lugares aí que se chama vara penal, mas o correto é chamar de vara criminal. Né? Se por acaso, um exemplo, vocês sabem que a Cândido Mendes está em processo de recuperação judicial, correto? Qual é o juízo competente, né? Qual é o órgão jurisdicional competente para julgar o processo de recuperação judicial da Cândido Mendes? Vara empresarial. Antigamente, Luciano, se chamava vara de falência e concordatas. Eu sou dessa época. Né? Na minha época, o nome dessas varas era vara de falência e concordata. Hoje se chama vara empresarial. Né? Se você, por exemplo, é um advogado e você quer ajuizar uma ação de divórcio, e esse seu processo de divórcio vai ser distribuído. Desculpa, falei besteira, esquece. Divórcio não. Processo de inventário.
Você é um advogado e você quer distribuir uma ação de inventário lá no centro da cidade. Qual seria a vara competente, o juízo competente para julgar, né? Na verdade, a gente chama de vara de órfãos e sucessões. Mas não está errado, vara de sucessões, né? A vara de órfãos e sucessões, porque antigamente se tratava assuntos de órfãos lá, não se trata mais, mas o nome ficou. Então, vocês já entenderam que uma das modalidades de competência absoluta é a competência material, que ela lida com a competência em razão da matéria. Mas tem também a competência funcional, que a gente tem que saber para qual órgão a gente direciona a nossa ação, né? Então, por exemplo, se eu quero ajuizar uma ação de primeira instância, para onde que eu direciono? Se eu quero ajuizar uma ação qualquer aí, minha primeira ação, uma ação, estou criando ação hoje, eu direciono para que tipo de órgão? Eu direciono para um tribunal, eu direciono para uma corte superior, para onde que eu direciono? Né? Vou dar entrada numa ação civil qualquer, a gente já sabe que é vara civil. Né? Não, distribuidor é o órgão, é só o órgão que distribui. Estou falando para onde. O distribuidor é só quem distribui. Eu quero saber para onde eu direciono. Eu vou. Juízo, quase foi, né? O juízo significa o quê? A vara, né? A vara, que nos remete à primeira instância. A gente chama essa competência de funcional também de competência em razão do grau. Porque se eu estou dando entrada numa ação, ela é no primeiro grau, ou seja, no juízo, na vara. Mas se eu estou entrando, por exemplo, com um recurso, né? Onde eu vou dar entrada num recurso? Dei entrada nesse processo na vara, perdi, eu vou dar entrada num recurso. A gente falou sobre isso. O meu recurso vai ser onde? Lá no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque aquela minha tutela jurisdicional ali que eu estou buscando, ela agora é de competência do tribunal, né? Ela é de segundo grau. E aí, digamos que eu também perca esse recurso, mas queira levar o recurso para uma outra instância, né? Se eu quero levar, por exemplo, para o STJ, isso aí eu também tenho que saber a competência em razão da funcional, em razão do órgão correto para onde eu vou encaminhar as minhas petições, né? Eu, por acaso, vou dar entrada numa ação de alimentos no STF? Claro que não. Eu vou dar entrada na minha ação de despejo numa Câmara Civil do Tribunal de Justiça? Claro que não. Por quê? Porque tem hierarquia, né? Existem competências funcionais, competências em razão de cada órgão. A gente chama de competência funcional ou competência em razão do grau. Primeiro grau é por as ações. Segundo grau são os recursos dos tribunais. Terceiro grau, os recursos ou ações, dependendo do que for, lá nas cortes superiores. Né? Aí a gente vai ver também ali, que é ainda a última, né, das divisões ali da competência absoluta, a competência em razão da pessoa. Né? Se você quiser me processar criminalmente, eu, Sérgio Correia, se você quiser me processar criminalmente, eu vou responder em qual competência? Eu, Sérgio Correia, advogado, professor vascaíno. Se eu for réu numa ação criminal, qual é a competência para me julgar? Hein? Ninguém arrisca dizer não? Sou tão importante assim? Né? Eu,
se eu tiver que ser processado criminalmente, qual vai ser a competência da vara que vai me julgar? Alguém aí, por favor, bota aí. Hein? Eu creio que você quis dizer GCRIM, né? J. Não seria juizado especial criminal. É juizado especial criminal. Poderia ser no GCRIM se fosse um crime de menor potencial ofensivo, né? Mas digamos que eu tenha cometido um crime lá do Código Penal que não se encaixe no GCRIM, né? Eu, Sérgio, uma pessoa comum, onde eu seria julgado? Eu seria julgado numa vara criminal qualquer, né? Porque eu sou uma pessoa comum. Então, em razão da pessoa, eu sou uma pessoa comum, vai ser numa vara criminal comum. Mas e se eu fosse um deputado estadual? E se eu fosse um governador? E se eu fosse um senador? E se eu fosse um ministro? Né? E se eu fosse uma figura pública, né, da administração pública, que gozasse de um foro privilegiado? O nome já diz, o foro privilegiado. A competência para me julgar não é qualquer uma. Então, a gente vai ver que tem também a competência em razão da pessoa, né? Determinadas pessoas são julgadas não por uma vara comum, mas pelo próprio tribunal, vai ser julgado diretamente pelo tribunal, né? Então, meus amigos, vamos começar a escrever, né? Vamos começar a escrever aqui, que hoje realmente é rapidinho. Eu vou botando já aqui para vocês já irem copiando. A gente bota assim, né? A competência... escrevi competência. A competência é a limitação do exercício da jurisdição atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos. A competência é a limitação, porque a gente tem que obedecer essa competência. A gente não pode mover a ação onde a gente quiser, do jeito que a gente quiser, né? A gente vai ver aí, por exemplo, quando a gente estiver falando de competência relativa, a gente vai falar da competência territorial, né? Se eu moro em Campo Grande, eu vou mover meu processo onde? Em Campo Grande, dependendo da ação. Se eu moro em Valqueire, eu vou mover a ação, por causa da competência territorial, no Fórum de Jacarepaguá. Então, tudo isso aí a gente vai ver, né? Então, a competência nada mais é do que limitar esse exercício da jurisdição, para a gente poder saber, em cada órgão, onde a gente pode tratar de cada assunto, né? Aí eu boto assim, podemos dividir a competência em absoluta e relativa, né? Podemos dividir a competência em absoluta e relativa. A gente vai para o número 1, que é a competência absoluta. Número 1. Competência absoluta. Competência absoluta. É aquela em que não pode ser modificada, né? Ela é do jeito que é. Você tem que se encaixar naquilo ali. A competência absoluta, elas não podem ser modificadas. Você tem que respeitar aquilo. Você não pode, por exemplo, querer porque querer ajuizar uma ação de alimentos numa vara empresarial. Você não pode também, quer porque quer, ajuizar uma ação de recuperação judicial
numa vara de família, né? Não é do jeito que você quer, é do jeito que está lá. Então, a competência ela não pode ser modificada, você tem que obedecer essas regras, né? Podemos dividir a competência absoluta em três modalidades. Material, funcional ou de grau, e em razão da pessoa. Então, podemos dividir a competência absoluta em três modalidades. Material, em razão da matéria, do assunto que está sendo tratado. Funcional ou de grau, de acordo com o órgão que você está tratando. Ou em razão da pessoa que tem competência própria para pessoas próprias, correto? Então, a gente já começa ali com a letra A, né? Competência absoluta em razão da matéria. E a material. Competência absoluta em razão da matéria. Ponto. É instituída devido ao objeto do processo. Ou seja, a matéria a ser tratada. Então, a primeira divisão aí da competência absoluta é a letra A. Competência absoluta em razão da matéria, né? Ou competência material. É aquela que ocorre devido ao objeto do processo, tipo de ação. Né? O tipo de ação, ou seja, a matéria a ser tratada. Você quer ver uma coisa? Eu vou botar rapidinho aqui, eu vou digitar aqui como um cabeçalho de uma ação, tá bom? Eu vou botar aqui rapidinho, só para vocês verem. Agora, antigamente você botava assim, excelentíssimo senhor doutor, você dirigia a pessoa. Agora você dirige ao juízo, né? Então eu vou botar assim, juízo de direito da vara de família de Campo Grande. Aí um cabeçalho de uma ação. Juízo de direito da vara de família de Campo Grande. Nesse cabeçalho aí, quantos tipos de competência você consegue identificar? Hein? Muito bem. 3. Quais são? Sabe me dizer quais são as 3? Nesse simples cabeçalho aí. As 3. Eu vou dizer para vocês. Né? Primeiro, se você diz que é juízo de direito, então você está indicando a sua ação para a primeira instância. Então, em razão da competência funcional, que é a próxima que a gente vai ver, a gente sabe que juízo é de primeira instância, então a gente identifica ali uma competência funcional ou de grau, né? Porque é de primeiro grau, juízo, a gente sabe que é uma vara de primeiro grau. Vara de família. Então, a partir do momento que a gente direciona para uma vara de família, a gente está dizendo que competência material, porque a matéria a ser tratada é do direito de família. Né? E, por fim, quando a gente diz que é de Campo Grande, a gente está dizendo que é uma competência territorial. Então, naquele simples cabeçalho ali,
nós temos 3 modalidades de competência, né? Para vocês verem como é que isso é importante. Então, a letra A lá, voltando à letra A, é sobre a competência material, ou competência em razão da matéria, né? Ela é instituída devido ao objeto do processo, ou seja, a matéria a ser tratada. E eu vou dar um exemplo daquela letra A, né? Exemplo. Uma ação de alimentos deve ser julgada na vara de família. Né? Uma ação de alimentos deve ser julgada de família. Uma ação de recuperação judicial deve ser julgada na vara empresarial. Uma ação de despejo deve ser julgada numa vara civil. E por aí vai, né? Olha os exemplos aí. Porque se é competência em razão da matéria, o tipo de assunto vai ser tratado na vara competente. Então, uma ação de alimentos, como é um assunto de direito de família, vai ser tratado na vara de família. Uma ação de recuperação judicial, como é um assunto do direito empresarial, vai ser tratada numa vara empresarial. Né? Uma ação de despejo, como é um assunto civil, vai ser tratada numa vara civil. Ok? Até aí, ok? Hein? Sim, né? Aí a gente vai aí para a letra B. Competência funcional ou de grau. Né? Essa competência está ligada ao órgão que vai julgá-la. Né? Então, a gente bota assim, é exercida em virtude das funções a serem desempenhadas por cada órgão jurisdicional. Então, essa aí é a definição. Tem determinadas ações, principalmente envolvendo autoridades, que elas podem ser distribuídas diretamente no tribunal, na segunda instância, ela não passa pela primeira instância, e determinadas ações, elas podem ser levadas diretamente ao STF, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou uma ação declaratória de constitucionalidade. Né? Vocês vão aprender isso em direito constitucional. Essas ações podem ser levadas diretamente ao STF, e não necessariamente numa vara. Né? Então, vou botar assim, né? Vamos botar exemplo. A maioria das ações são levadas, vamos dizer assim, são levadas ao órgão inicial, ou seja, a primeira instância. Bom, no entanto, determinadas ações podem ser distribuídas diretamente nos tribunais ou nas cortes superiores. Né? Você não vê aí que, né, uma ação de impeachment, de presidente, vai ser levado aonde? Vai ser levado para
uma vara? Não, vai ser levada direto lá para as cortes superiores, né? Então, a competência funcional ou de grau tem a ver com o órgão ao qual ela vai ser, né? A hierarquia do órgão ao qual ela vai ser encaminhada, correto? Ok? Ok ou não? Aí vamos para a letra C. Competência em razão da pessoa, né? Nesse caso aí, né, se verifica a competência com base na pessoa envolvida. Então, competência em razão da pessoa está diretamente ligado àquela posição que a pessoa ocupa, né? Se eu for processado, eu, Sérgio Correia. Se eu for processado, eu vou ser processado onde? Criminalmente. Numa vara criminal, né? Mas e se eu for deputado? Se eu for prefeito? Se eu for governador? Se eu for senador? Eu tenho foro privilegiado, ou seja, a competência para me julgar é diferente das demais. Né? Então, a competência em razão da pessoa, ela se verifica com base na pessoa envolvida. Então, exemplo. Uma pessoa comum irá ser processada mediante a competência que lhe cabe. Uma pessoa comum vai ser processada mediante a competência que lhe cabe. Bom, já um deputado, prefeito, governador, etc., por terem foro privilegiado, também terão uma competência específica a lhe ser atribuída. Né? Então, exemplo, uma pessoa comum, como é o meu caso, irá ser processada mediante a competência que lhe cabe. E eu vou, se eu tiver que ser processado na ação de pensão alimentícia, vai ser na vara correta. Agora, vamos levar para a área do crime, né? Se eu for realmente responder criminalmente, eu vou responder na vara criminal. Agora, um governador, um prefeito, dependendo do crime, ele tem foro privilegiado. Então, a competência para julgar essas pessoas que têm uma figura pública, ela é diferente, correto? Correto? Sim ou não? Então, a gente viu aí, na competência absoluta, nós temos a competência em razão da matéria, a competência em razão funcional ou de grau e a competência em razão da pessoa. Né? Aí a gente passa para... E quem tem imunidade parlamentar? Então, a imunidade parlamentar é justamente isso, impede que ele seja julgado em qualquer outro, em uma competência comum para todas as pessoas. Porque ele não é uma pessoa comum, né? Ele é uma pessoa que tem mandato, ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa que tem direitos específicos, né? Por isso que a imunidade parlamentar é dizer que ele não vai ser julgado em qualquer competência. Ele vai ter uma competência específica para o cargo dele, né?
É isso, mas ele vai ser julgado na competência apropriada. Correto? A gente vai para o número 2, que é a competência relativa. E a gente divide em duas classificações muito fáceis. A competência territorial e a competência em valor, em virtude do valor da causa. Né? E aí vocês já lembram lá de juizados especiais cíveis. O que isso quer dizer? Competência territorial, eu já falei. Né? Se você, vamos lá, se você mora em Campo Grande, mas você tem um imóvel alugado em Bangu, e o inquilino não paga e você quer mover uma ação de despejo, qual é a competência territorial para a sua ação de despejo? Entendeu? Exatamente, o domicílio do imóvel, Bangu. Você pode até morar em Campo Grande, mas a competência para julgar uma ação de despejo é o do local do imóvel. Né? Então, se você mora em Bangu, se você mora em Campo Grande e você tem um imóvel na Barra da Tijuca, né? E esse imóvel o inquilino não pagou, qual fórum que você vai distribuir sua ação de despejo e cobrança de aluguéis? Hein? Você mora em Campo Grande e o seu imóvel é lá na Barra. Na Barra. Isso é para vocês verem que existem várias regrinhas, né? Não necessariamente o fórum competente territorialmente é o do seu domicílio. Imagine a seguinte situação. Vocês sabem que existe ação de alimentos, que é quando a criança, representada normalmente pela mãe, pede pensão alimentícia para o pai. Mas é possível o contrário, né? É possível o pai oferecer alimentos para o filho. É quando o camarada não quer ser réu e ele se antecipa e ele faz uma ação de oferecimento de alimentos, entendeu? É o pai oferecendo pensão alimentícia para o filho. Aí imagine a seguinte situação. O pai mora em Campo Grande, né? O filho mora, depois da separação, está morando com a mãe no Meier. O pai é o autor da ação. Qual é o fórum competente para julgar essa ação? Exatamente. O fórum competente é o do domicílio do menor. Se o menor mora no Meier com a mãe, então a competência territorial é fórum do Meier. Mesmo o pai sendo o autor e morando em Campo Grande. Entendeu? Então, vamos já botar lá, né? Competência territorial. Competência territorial é aquela que se estabelece mediante o local do ato ou fato gerador do direito. Né? Competência territorial é aquela que se estabelece mediante o local do ato ou fato gerador do direito. Pode ser uma ação no Rio de Janeiro, pode ser uma ação em São Paulo. Né? Então, imagine que você mora em Campo Grande e você tem um sítio em São Pedro da Serra. Você mora em Campo Grande e você tem um sítio em São Pedro da Serra. E aí dá uma divergência lá com o vizinho sobre o imóvel, questão de medição e tal. E aí você quer mover uma ação. Qual é o foro? Qual é a competência para você mover essa ação? Primeiro você tem que saber onde fica São Pedro da Serra, né? Só a galera que já rodou por aí que sabe onde é. Exatamente. Você mora em Campo Grande e você irá mover uma ação
na competência territorial do seu imóvel, que é em São Pedro da Serra. Mas aí, só por curiosidade, qual é a vara que vai, a vara territorial de São Pedro da Serra? Para ver se vocês já viajaram por aí ou não. Ah, porque você é garoto, ainda não andou muito por aí. A galera mais velha já andou, né? São Pedro da Serra é um distrito de Friburgo. São Pedro da Serra é um distrito de Friburgo. Lugarzinho meio hippie, muito bom para ir agora no frio. Entendeu? Umas pousadinhas, uns barzinhos bem alternativos. Lugarzinho, recomendo, ó, já que vocês aí não estão andando muito, recomendo para vocês. São Pedro da Serra, Sana e Lumiar. Né? Uma pertinho da outra, você consegue visitar os três. São Pedro da Serra, Sana e Lumiar. Levem casaco, disposição para mergulhar em cachoeira. Levem, lá vai ter uma biritinha, cachaçinha. Galera que curte a parada, é o local ideal. Né? Então, meus amigos, a competência territorial é justamente aquela que ocorre em razão do território, né? Em razão do local gerador do ato ou fato que gerou o direito. Correto? Correto? Aí, letra B da competência relativa. Competência em razão do valor da causa. Vocês sabem, vocês ainda não estudaram, mas vocês vão estudar, vocês sabem que existem os juizados especiais cíveis, né? Nós chamamos de JEC. Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível, ele representa o rito sumaríssimo, que é um rito mais rápido, um rito processual mais rápido. Ele foi feito justamente para desafogar a justiça civil comum. Né? Na justiça civil comum, você pode mover ações cujo valor da causa vai de R$1 até um valor ilimitado. Milhões, trilhões, você pode mover na justiça comum. Mas nos juizados especiais cíveis, para você poder levar sua ação para o juizado, eu quero que minha ação seja julgada no juizado e não numa vara civil. Porque na vara civil tudo é muito demorado e no juizado as coisas são mais rápidas. Né? Ok, você pode escolher de levar determinadas ações para o juizado especial cível. Só que do juizado especial cível, ele tem lá uma regra que ele diz o seguinte: somente ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos pode ser julgada no juizado especial cível. Né? Quem está com a calculadora aí? Quanto dá 40 salários mínimos hoje em dia? Porra, não sei nem quanto que é um salário mínimo hoje em dia. Acho que é 1.045. Né? Quem sabe aí? Quanto é o salário mínimo hoje? Né? 1040, acho que é 1.045. 1.045 vezes 40. Dá? Agora vocês verem. Não dá. Dá 41 mil. 40 salários mínimos dá 41.800 reais. Então, se você quiser levar a sua ação para ser julgada no juizado especial cível, ela tem o valor da causa que você vai atribuir na sua ação, ela tem que ser até 41.800 reais. Porque se a sua ação for de 41.801 reais, ela já não está na competência do juizado em razão do valor da causa. Né? Então, uma das coisas que determina se você pode ou não fazer jus à competência do juizado é a questão do valor da causa. Né? Então, a gente vai botar assim, né? Botando lá, competência em razão do valor da causa. Se estabelece
devido ao valor atribuído à causa, né? É a definição. Se estabelece devido ao valor atribuído à causa. Exemplo. Somente as ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos, né, que hoje em dia é R$ 41.800, somente as ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos possuem competência para serem julgadas nos juizados especiais cíveis. Então, esse é o exemplo, né? Então, a competência em razão do valor da causa, ela se estabelece justamente devido ao valor que você atribui à causa. E o melhor exemplo é esse aí, né? Somente as ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos possuem competência para serem julgados no JEC. Então, ao escolher dar entrada numa ação no juizado, você tem que se preocupar também com esse tipo de competência, em razão do valor da causa. Ok? Bom, por último, eu vou explicar para vocês uma coisinha que depois vocês vão ver mais em processo civil, mas já vou abordar. Chama-se conexão e continência. Conexão. Conexão e continência. Às vezes, existem duas ações iguais perambulando em fóruns diferentes, né? Então, você imagine, por exemplo, que uma mãe representando o seu filho, e ela mora no Meier, ela move uma ação de alimentos contra o pai da criança, que mora em Campo Grande. A ação foi distribuída no Meier. Caiu na primeira vara de família do Meier. Só que, no mesmo dia, sem saber, o pai também moveu uma ação de oferecimento de alimentos. Ele queria se antecipar, ele não queria ser réu na ação, ele deu entrada numa ação de oferecimento de alimentos, sem saber que ela também tinha dado entrada. Ele, respeitando a competência territorial, ele distribuiu também uma ação de oferecimento de alimentos lá no fórum do Meier e caiu na segunda vara de família. O processo dela caiu na primeira vara de família, o processo dele caiu na segunda vara de família. São dois processos tratando do mesmo assunto, rigorosamente do mesmo assunto. Qual é? Pensão alimentícia para criança. Então, não há necessidade de terem dois processos tratando da mesma coisa, que tenham o mesmo objeto, tramitando paralelamente. Nesse caso, você faz o quê? Você une os processos. Você faz a conexão dos processos, porque eles têm o mesmo objeto. Então, eu já vou adiantar para vocês que conexão é unir, né? Unir processualmente duas ou mais ações que possuam o mesmo objeto. Então, conexão é unir processualmente duas ou mais ações que possuam o mesmo objeto, mas tem que possuir o mesmo objeto, né? E aí vocês lembrem-se desse exemplo. A mulher moveu uma ação de pensão alimentícia, caiu na primeira vara de família do Meier. O camarada que morava lá em Campo Grande, mas sabendo que era no Meier, moveu uma ação de oferecimento de alimentos, caiu na segunda vara civil, segunda vara de família do Meier. São duas ações independentes, mas que tratam da mesma coisa. Então, por terem o mesmo objeto,
junta-se essas duas ações, que têm o mesmo objeto, tratam do mesmo assunto, e julga as duas de uma forma só. Correto? Correto? Então, né, antes vou ver aqui a pergunta do Pedro Henrique. A do pai não prevalece pela boa-fé? Não. O que vai prevalecer é quem distribuiu primeiro a ação. Né? Antigamente, era quem conseguia citar a parte contrária primeiro, que aí iniciava a relação processual. O novo código é quem distribuiu a ação primeiro. Né? Então, se a mulher distribuiu a ação dela primeiro, a outra ação vai ter que ser juntada por conexão àquela. Se o pai entrou com a ação primeiro, a ação da mãe vai ter que ser juntada do pai. Então, prevalece aquele que distribuiu primeiro. Correto? Aí, para finalizar, estou dando aí a definição de continência. É parecido, mas é um pouquinho diferente. Já a continência é a união de duas ou mais ações com as mesmas partes e mesma causa de pedir, sendo que o objeto de uma é mais amplo do que outra. Imagine, por exemplo, alguém que move, né? O pai, por exemplo, move uma ação de guarda compartilhada e a mãe move uma ação para regulamentar a visitação da criança porque o pai quer ver a qualquer hora. Então, são duas ações que têm as mesmas partes, né? A criança representada pela mãe de um lado e o pai do outro, em duas ações. As duas ações tratam do menor, as duas ações tratam do menor, de contato com o menor, sendo que uma é mais ampla que a outra. Uma trata de guarda, que é ficar mais tempo, e a outra trata de visitação, que é menos tempo. Então, nesse caso, os processos também se unem por continência. Né? É a união de duas ou mais ações com as mesmas partes e causas de pedido, sendo que o objeto de uma é mais amplo do que outra. A gente pode dar um exemplo aí. Né? Uma ação de regulamentação de visitas unida, uma ação de regulamentação de visita unida por continência a uma ação de guarda compartilhada. Né? São duas ações que não têm o mesmo objeto, porque um é mais amplo que o outro. Mas, por serem assuntos parecidos, elas podem ser juntadas, não por conexão, porque não tem o mesmo objeto, mas por continência, por terem as mesmas partes, e podem ser juntadas e julgadas de uma forma só. Correto? Ok, meus amigos? Meus queridos, por hoje é só. Por hoje é só. Eu só queria que vocês me lembrassem qual material que eu estou devendo para mandar para o grupo e para o Sigur. Né? Se alguém puder lá botar no grupo, assim, professor, você está devendo data tal, assunto tal, data tal, assunto tal e data tal, assunto tal. Né? A gente falou de jurisdição, juiz, MP, a gente falou de órgãos órgãos da jurisdição, nós falamos de órgãos auxiliares. Então, alguém lá, por favor, quando eu digo alguém, eu já estou passando a bola para o Luciano, né? Alguém, por favor, confere lá o que eu lancei no grupo e no Sigur e o que eu estou devendo. Aí aquilo que eu estiver devendo, você bota assim, professor, está devendo a aula do dia tal, assunto tal. Bota lá que aí eu faço tudo de uma vez. Tá bom? Esquece P2, pelo amor de Deus, nem sendo de P1 ainda. Vou até beber aqui água.
Então, Luciano, bota no grupo direitinho. Bota no grupo quais estão faltando e quais datas. Que aí depois eu mando amanhã tudo numa boa. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Vou jantar, né? Estou morrendo de fome. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.